Queridos fiéis, recebestes todos os dons do Espírito Santo? Eu sou o Padre Fábio Fernandes Cura, do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Hoje, segunda-feira, 25 de maio, oitava de Pentecostes, nós então recordamos que recebemos do Espírito Santo os seus dons. Esses dons do Espírito Santo não podem ser alcançados por nós mesmos. Não poderíamos alcançar os 7 dons do Espírito Santo meramente pelo nosso esforço, meramente pela nossa boa vontade. Nem mesmo por uma determinação da alma plena e total em ser santa. Não, por nós mesmos não poderíamos alcançar os dons do Espírito Santo. É o Espírito Santo que se dignou descer sobre nós. E ao derramar-se sobre nós, derramou também os seus 7 dons. E esses 7 dons nos capacitam para a vida sobrenatural. Esses 7 dons tornam possíveis a vitalidade da vida interior. Tornam possíveis as boas obras na caridade. Tornam possíveis para nós aquelas qualidades, aquelas características de um bom cristão. Portanto, nós precisamos dos dons do Espírito Santo. E recebemos esses dons no sacramento da crisma, no sacramento da confirmação, em que pelas mãos do bispo e a oração da igreja, recebemos os 7 dons que nos tornam soldados de Cristo, que nos tornam apóstolos do Senhor. De forma, então, que a partir desse momento, nós entramos nas fileiras que combatem a favor da Igreja, da Santa Igreja, que combatem a favor e na apologia, na guarda da fé católica e apostólica. São esses dons que nos capacitam para as coisas segundo Deus. Portanto, nós, caríssimos irmãos, devemos pedir esses dons a nosso Senhor com todas as nossas forças. Que esses dons possam surtir os seus efeitos. Que esses dons possam nos tornar mais santos. E que nós possamos cultivar esses dons, invocando o Espírito Santo constantemente em todas as nossas atividades, começando pelas nossas orações diárias e também para os deveres de Estado e todos os outros deveres que devemos dar conta no nosso dia a dia. Nada façamos sem o Espírito Santo, porque nada podemos fazer em ordem a nossa santificação e a nossa salvação sem a graça do Espírito Santo e sem os seus dons que foram derramados por nós no sacramento da crisma de uma maneira toda especial. De forma, então, caríssimos irmãos, que ninguém no sentido sobrenatural pode dizer que não tem dons. Até no sentido natural, porque os dons do Espírito Santo fortalecem, purificam e dão vigor às virtudes naturais. E elevam estas virtudes para que sejam vividas em nosso proveito, ou seja, em proveito da nossa santificação e da nossa purificação e salvação da nossa alma. Então, que vinde o Espírito Santo e derramai sobre nós os seus 7 dons. Invoquemos o Espírito Santo com esta alegria, com esta docilidade, com esta abertura interior, sem reservas alguma, para que o Espírito Santo, então, ao nos derramar os seus dons, possa cada vez mais fazer-nos capazes para as coisas de Deus, se e alguma vez nos sentimos incapazes para realizar o que Deus pede para nós. Se aquilo que nossa debilidade pode nos sugerir
que não podemos realizar, tenhamos certeza, caríssimos fiéis, que pelos dons do Espírito Santo, nada é possível diante de Deus. Nós podemos sim realizar tudo o que é necessário em ordem ao abandonarmos o erro, abandonarmos o pecado, abandonarmos a heresia, abandonarmos nossa ignorância e voltarmos totalmente de corpo e alma para Deus nosso Senhor, para que o Espírito Santo complete a sua obra e que seus frutos, que seus dons possa cada vez mais produzir aqueles frutos esperados diante de Deus para o nosso próprio bem, para a nossa santificação e mais ainda para o último e verdadeiro objetivo, para a maior glória de Deus. Nos cum proge Pia, benedicat Virgo Maria.